para poder desenvolver esse trabalho, e nós estamos de uma maneira que não tem mais volta, entendeu? A gente está mesmo totalmente mergulhado de cabeça na pesquisa de campo por várias regiões do Brasil. Nós fomos convidados agora por um membro da antiga Operação Prato, pelo Vitório Pereira, para estarmos com ele no final do ano em Colares, em loco. Ele reside no Rio, né? Se você passar alguma informação nova, informação interessante que ele passou para você sobre a Operação Prato, porque eu já ouvi, não sei se é suposição ou não sei se procede, que a Operação Prato ela teria prosseguido no início dos anos 80, exatamente, secretamente, e que nessa sequência da operação original que foi conduzida pelo Iranger, os militares da aeronáutica o objetivo seria o contato, o terceiro grau, o contato com os seres. Isso ele já passou uma informação para você nesse sentido? Sim, a novidade é que, quer dizer, a novidade para mim é que eu mesmo não sabia, mas no convívio com ele a gente teve a oportunidade de ter conhecimento. Oficialmente a Operação Prato durou alguns meses, em 77. Em 77, mas depois que a operação encerrou oficialmente, os próprios membros da época da operação continuaram pesquisando por mais 5 anos. E eles conseguiram algum contato assim, mais próximo? Eles conseguiram alguns contatos próximos, onde eles chegaram a visualizar os seres, mas me parece que não passou de duas oportunidades. Mas eles têm, é interessante como o militar ele tem, pela própria formação, toda a metodologia de trabalho, então eles têm documentado uma coisa que eu nunca percebi. Eu tenho 25 anos Eles são muito metódicos. Exatamente, eu tenho 25 anos de pesquisa, eu nunca contei quantas vigílias eu já fiz. Eles têm na ponta do lápis quantas vigílias eles já fizeram. No total, isso depois que a operação foi encerrada, oficialmente, eles fizeram mais 209 vigílias. Mas eles prosseguiram assim, sob ordem do comando da aeronáutica? Não, ou foram por conta própria? Por conta própria. Curiosidade, porque na época, imagina, o que eles presenciaram, eles ficaram fascinados com o que eles viram, né? Certo. O Pereira, por exemplo, ele reportou 9 avistamentos de alguns deles de alto impacto, de ver naves entrando no mar, de ver naves saindo do mar, de ver nave posando. Imagina, você vê uma nave posando, entendeu? Ele relatou para você, uma curiosidade que eu sempre tive sobre a Operação Prato, ele relatou para você se houve assim, em algum momento a participação direta de americanos na pesquisa, diretamente ou auxiliando? Foram vistos americanos no local na época? O que se sabe que não tem problema nenhum falar, até porque o Pereira fala sobre isso abertamente nas palestras dele, é que os americanos, eles de maneira indireta, quase que como uma espionagem, eles estavam presentes. Eles estavam presentes acompanhando e, como é que se diz? Acompanhando e apoiando as operações. Por exemplo, ele mencionou agora numa última palestra que grande parte do equipamento fotográfico e de filmagem que eles dispunham na época, todas vinham dos americanos. Os americanos deram assim, um auxílio material e técnico. Deram uma logística para eles. E ele menciona na palestra dele um astronauta residente da Flórida, que se mudou da Flórida e foi morar lá na Baía dos Caranguejos, se não me engano, lá na região de Colares, e morava numa casa que ele era um rádio amador, e o que é dito é que todas as informações que esse cidadão conseguia colher do que estava acontecendo, ele passava por rádio, entendeu? Certo. E diz que um dos colaboradores dessa época, que colaborava com esse americano, era o próprio pesquisador Bob Pratt. Certo. Entendeu?
Nessa sequência que os militares fizeram por conta própria, você teve essa informação de quantas fotos, quantos filmes eles conseguiram e onde estariam essas fotos, esses filmes? Não, essa informação ele não passou, pelo menos com precisão, ao ponto de que eu pudesse te informar eles. Mas com certeza conseguiram fotos e filmes. Com certeza conseguiram fotos. O paradeiro ninguém sabe. Ninguém sabe. Provavelmente muito desse material foi encaminhado para os americanos. Certo. Entendeu? Ao mesmo tempo que tem a pesquisa séria que você faz, né? Aliás, pesquisa de campo, infelizmente são poucos que hoje fazem no Brasil, existem as fraudes, né, na ufologia. Recentemente, tudo indica que seja fraude, surgiram os slides de Roswell, né? Curiosamente, 20 anos depois da fraude da autópsia do Rei Santilli. Queria que você falasse o prejuízo que isso traz para a ufologia. No meu modo de ver, causa um estrago enorme, desmoraliza, desacredita o assunto. Como é que você acha que isso pode ser até mesmo os órgãos de inteligência soltarem isso na mão dos ufólogos para desmoralizar o assunto? Mas na realidade é o seguinte, isso desestimula a nós, pesquisadores, porque estamos ali diretamente ligados ao assunto. Você vê que as opiniões que surgiram na internet contra ou a favor daquele material foram todas, na sua grande maioria, vindas dos ufólogos. Então, quer dizer, fica uma coisa meio desmoralizante, meio chata de se resolver entre os ufólogos. Mas para o público leigo, na minha opinião, não muda praticamente nada. Porque o público leigo já tem pouca informação. Ele já não se interessa muito. Então, uma fraude a menos, uma fraude a mais, a grande maioria das pessoas, elas não sabem os detalhes da procedência desse material, de quem divulgou esse material, então afeta muito pouco. Eu acho que o tremor na força é mais entre a comunidade de ufólogos, de pesquisadores e de pessoas que frequentam os congressos. Agora, na minha opinião, o maior descrédito, o maior arranhão na imagem foi para o Jaime Maussan. Porque o Jaime Maussan é um personagem polêmico, até porque eu julgo dessa maneira. Ele não é, ele cansa de dizer isso, ele não é propriamente um ufólogo, ele é um jornalista que divulga a ufologia. Então ele não teria, entre aspas, a obrigação de assinar embaixo cada material que ele expõe. Ele simplesmente expõe, e às vezes ele dá a opinião dele, às vezes a opinião dele é completamente, vamos dizer assim, desprovida de consistência, de relevância, mas ele dá a opinião dele e permite que o público avalie com seus próprios critérios. O interesse mais midiático. O interesse dele é mais midiático, exatamente. Agora, nesse caso aí, a imagem dele que saiu arranhada, na minha opinião, porque ele colocou aquilo como sendo uma verdade absoluta. Ele praticamente se apoderou desse material e quis usar esse material com finalidade de mídia. Então, eu acho que ali, dando um desconto de que pode ser real aquele material ou não, ele saiu prejudicado, entendeu? Porque os detratores dele, as pessoas que sempre o criticaram, agora tem mais argumento para criticar mais ainda. Ele saiu bastante com a reputação dele bastante arranhada. Agora, eu digo o seguinte, na minha opinião, ele é um grande colaborador da ufologia mundial. Assim, tem mesmo que ele mesmo que ele dê um arranhão de vez em quando, que ele dê uma deslizada de vez em quando, entendeu? Eu já vi imagens que ele diz que são OVNIs e você vê claramente que são balões, entendeu? Eu mesmo sou um dos críticos, mas de qualquer maneira não podemos deixar de reconhecer a contribuição que ele dá. Certo. Ô Arthur, a gente sabe que houve, por exemplo, no caso Varginha, houve provavelmente a queda do objeto, houve a queda em Roswell. A gente tem relatos, evidências de quedas, por exemplo, na Rússia, na Inglaterra. Por exemplo,
ocorrido em Varginha. Com certeza, no meu modo de ver, os militares brasileiros não seriam ingênuos de entregar todo o material para os americanos. Quer dizer, no mínimo, vamos dizer assim, entre aspas, um pedacinho de um fragmento metálico ficou no Brasil. Quer dizer, partindo desse raciocínio dos governos, por exemplo, do Brasil, dos Estados Unidos, da Rússia, tem provas definitivas de visitas extraterrestres, correto? Com certeza. Você acha que algum dia, você tem esperança de que algum dia isso seja divulgado publicamente? A esperança sempre existe, né? Você vê o caso Roswell, demorou 30 anos para vir a público. E quando saiu também, virou uma avalanche de mais 30 anos de divulgação de supostos materiais e supostas informações que por acaso sejam verdade. Então eu acredito que a mesma coisa pode acontecer no caso de Varginha. Pode ser que daqui a 15 anos, 20 anos, algum militar aí pire o cabeção e resolva apresentar algum material e falar. Não, mas eu digo assim, em termo governamental, você tem esperança de que algum dia isso seja divulgado? Em termo governamental eu acho difícil. Né? Porque quando uma mentira ela fica institucionalizada, né? Ela nunca mais vai poder ser divulgada com a mesma credibilidade. Né? Certo. Ela nunca mais vai poder ser usada com a mesma credibilidade. Né? É o caso típico da ufologia mundial. Imagina, 50 anos de acobertamento. Você acha que até na sua, quer dizer, aí a gente não tem informação sobre isso, mas assim, a sua percepção, que você, né, assim como Petit, participou da pesquisa do caso Varginha. Você acha quão alto chegou na época? Você acha que essa informação na época ficou restrita entre os militares ou, por exemplo, chegou até o presidente? Se não me engano, o presidente na época era o Fernando Henrique Cardoso, né? Você acha que teria chegado até o presidente? Pode ser que sim, mas a gente tem que levar em conta que geralmente essas informações elas ficam no âmbito mesmo militar. Agora, que chegou ao Estado-Maior de todas as Forças Armadas, isso com certeza absoluta. Né? Me parece que o Exército foi o protagonista, mas algumas altas patentes, tanto da Marinha quanto da Aeronáutica, devem ter tido conhecimento na época. Certo. O Petit tem uma informação no livro dele que é bastante inusitada, mas é bastante interessante, que na época houve uma reunião de militares de várias patentes que testemunharam todo o material da época, tanto os ETs quanto o material. E tiveram a oportunidade de ver esse material. E a informação que o Petit traz é que houve divergência, houve briga, porque algumas patentes podiam ver e outras não. Certo. Briga para ver quem estaria na reunião. Né? E às vezes militares de mesma patente, alguns estavam autorizados a ver e outros não. E aí parece que houve até divergências entre eles de por que você pode ver, eu sou da sua mesma patente, por que eu não posso ver também? Então quer dizer, se isso, que eu acredito que seja fidedigno, porque vem de fonte séria, é bastante interessante você saber que houve esse tipo de... o caso Varginha é fascinante. Ainda sobre o caso Varginha, uma coisa que me chamou a atenção desde que eu comecei a ler e me aprofundar sobre o caso, por exemplo, no livro do Birajara, ele cita o depoimento do Carlos de Souza, o piloto que teria visto os militares recolhendo os fragmentos no local da queda na fazenda Maiolino. Ele disse que chega no local que tinha um cheiro de água podre, cheiro de aquário. Há relatos de buscas na época no Rio Verde. Tem o relato de que um militar teria filmado o ser numa espécie de aquário. E somado a tudo isso, tem um depoimento das testemunhas que dizem que a criatura estava passando mal, estava se sentindo mal, tipo fora do ambiente dela. Na sua opinião, pelo que a pesquisa indicou, seria uma espécie de criatura subaquática na época? Não sei. Eu acho que não tem informação suficiente para a gente sequer especular isso. Eu acho que não tem. Essa questão dos cheiros, né, dos cheiros
podres, que geralmente acompanham essas situações, porque o enxofre ele cheira mal. A amônia ela